A Educativa FM de Piracicaba apresenta programa Almanac 105. Muita informação, música e entretenimento. Apresentação: Luiz Fernando Dutra. Bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do programa Almanac 105, nosso encontro de todas as manhãs e domingo, onde a gente bate um papo gostoso com os nossos convidados, ouvimos música também. Bom dia, Marquinhos, tudo certinho por aí? E hoje um programa surpresa. O convidado não é surpresa. Daqui a pouquinho a gente vai falar qual é a surpresa. Bom dia, Hélio. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Conforme estávamos conversando aqui, antes de iniciarmos as gravações, eu falei com o Hélio ontem, né, na véspera da gravação. Falei, olha, você topa gravar amanhã? Tal? Ele falou, não, eu vou. Qual o tema? Eu falei, não sei, tema surpresa. Aí, que nem prova surpresa, né? Na escola existem, né? Não sei se as escolas ainda aplicam, mas as pessoas sempre falavam para mim, olha, vai ter prova de geografia tal dia, então precisa estudar. Eu falei, mas prova é para testar conhecimento, não é? É. Eu falei, então é melhor não estudar, para a gente realmente testar o que a gente conhece e o que a gente não conhece. O estudar vai maquiar o que a gente conhece. Então hoje nós vamos testar nossos conhecimentos, né, Hélio? Entendi. Eu tô te acompanhando aqui. Tô junto. Come together, come together. Come together. Aliás, um amigo postou, novamente ele fez uma audição de bateria, espacinho audição, porque eu falo uma audição... Não foi maldição. Não foi uma maldição, foi uma audição. E ele tocou o Come Together na bateria e eu não recebi convite para essa audição. Mas você ficou sabendo disso? Imaginei que você não ia perder tempo com um negócio desse, um músico desse quilate, assim, vai... Imagina, muito legal, muito bacana, viu, Hélio? Era um negócio de escola, eu falei, bom, depois a gente comunica, né? E foi bacana, viu? Foi bacana. Participamos a Vossa Senhoria, né? Tem aquele cartão, por meio desta. Aquele cartãozinho. Responsive vous plaît. Quando você não convida, depois você manda aquela participação. Mas você toca bateria, faz quanto tempo que você viu que hoje vai ser um tricozão? Eu desejo tocar bateria desde os 15, 14 anos de idade, mas eu não tive condições na época, porque estávamos em 1985, por aí, né? Que coincide com o Rock in Rio, e principalmente, acho que o maior fenômeno, o Queen, né? Para mim, né? O que mais me tocou pelo, assim, momento daquela história. O Queen veio um pouco antes, né? Teve um show que era praticamente maior do que o Rock in Rio, a apresentação singular do Queen, e depois eles fizeram, que é quando o público canta Love of My Life em inglês e o Freddie Mercury fala, o que está acontecendo aqui, né? E aí eu venho para essa selva, né? Como muitos estrangeiros imaginam que o Brasil é uma selva, né? E ele retrata isso, pelo menos no filme, para a mãe dele, né? Ele faz esse comentário, ele fala, para mim foi emocionante no sentido de as pessoas de um país que não fala minha língua cantando uma letra que eu fiz corretamente, né? Então, aí surgiu. Inclusive, assim, dentro do aprendizado, né, que você estava falando, de estudar para mascarar, acho que um ponto de partida interessante é assim, eu aprendi, o começo do inglês que eu aprendi traduzindo letra do Queen, com encarte. Então comprava o disco, que era um disco no Dia das Crianças, disco no aniversário, Natal. Disco no Natal, né? Aí também era só isso, né? Mas você não quer meia? Não, disco. Você não quer carrinho? Não, disco, né? Que legal. O primeiro disco que eu comprei, em casa, a minha mãe, ela ouvia muito Nelson Gonçalves e Velha Guarda, coisa que eu tenho preservado até hoje os discos, né? Aquele disco Nelson Gonçalves Tangos. Cantando tango. É maravilhoso. E aí, um dia, em Rio Claro, né, eu morava lá, eu andando pra rua já, né, com 14 anos, acho, 13, 14, eu passava sempre numa loja de discos. E aí eu vi um disco lá especial e comecei a desejar aquele disco, né? Aí quando ela falou, ó, você vai ganhar um presente X, eu falei, então vem comigo, levei ela na loja.
o moço da loja falou, veio. Ele sempre vem aqui e pede para pôr o disco, né? Eu ia lá e põe o disco para eu ouvir, né? Tinha essa opção, né? Então, lembrou que minha mãe ouvia Nelson Gonçalves, né? O salto quântico que foi Kiss, Creatures of the Night. Nossa! Aquela capa que estão os 4 azuis, assim, com o olho brilhante, e daí começa a tocar I Love It Loud, que foi um choque para minha mãe, né? A casa caiu, né? E aí começou. Então, e os discos vinham com encarte. Quando eu estou falando em disco, eu estou falando de LP, né? Uhum. O bolachão o vinil, mesmo, né? o vinil. Uhum. Hoje vai ter cara de resgate aqui. E o vinil vinha com um encarte. Então eu tinha o vinil, o encarte, vontade e um dicionário. Eu estudei inglês assim. Então eu ouvia, eu decorava, daí um dia eu peguei coragem lá e comecei a pegar o dicionário e ir traduzindo a sequência de palavras. Tá. Isso com 14 anos e tal. Porque eu tinha descoberto que o meu lugar não era na rua com a bola, entendeu? Eu era vexame ali, né? Nós já dentro de casa com ouvindo livros e rock discos, né? E aí foi muito interessante. E isso me lembra de uma frase que, curiosamente, eu li ontem, frente, acho que a tudo isso que nós estamos vivendo, né? Todo esse movimento de para nós, para alguns de nós, de retrocesso, né? Do conhecimento, etc. Não adianta. O que você estuda está lá dentro. Está em você, tem uma coisa em você. E você encontra eco aqui fora. O ouvinte, a audiência aí deve entender o que eu estou falando, que assim, tem coisas que a gente tem contato, né, tá aqui fora no mundo, né, um livro, um disco, uma situação, e ela ecoa profundamente aqui dentro, né? Então, não adianta. Tem 2 premissas, né? Uma que eu estou entendendo nesse momento que eu estou concordando com elas. Amanhã eu posso discordar, não tenho nenhum apego. Mas que a gente conhece, mas o que tá, o que está lá dentro. Tanto é que a origem da palavra educação é educação. O duque, que do meio da educação é o radical da palavra, que é o mesmo de conduzir. Né? E o E é um E, então no latim era ex ducere, que é conduzir para fora. Então na origem da palavra já é interessante, né? A educação conduz aquilo que você tem para fora, né? Para você poder, uma vez sacando isso, se descobrindo, e aí mas isso não significa, para mim, que a gente tenha uma essência lá dentro. Eu acho que a gente vai se inventando. A gente precisa se construir, né? Ontem eu escrevi sobre isso, eu escrevi o seguinte, mau caratismo, por exemplo, não é uma questão patológica, né? É uma questão de projeto de vida. Que a gente fala, não, o sujeito é doente, né? Ele é mau caráter porque ele é doente, é projeto de vida. As pessoas se fazem, a gente se constrói. E o segundo, que para mim acho que é fundamental também, é quando você está numa relação de aula, ou de qualquer coisa, né? De aula ou uma DR em casa, né? Não é o que você diz, é o que o outro entende. Que, de novo, está lá dentro dele, a interpretação. Por isso que a gente tem que, às vezes, tentar ser o mais claro possível, e mesmo fazendo todo esse exercício de clareza, às vezes a gente não consegue. Mas não consegue por quê? Porque tem a outra parte, né? O interpretante, aquele que interpreta o que eu disse. Na sala de aula isso é comum. E em casa, no trabalho, né? É isso que no dia a dia, né? Porque muitas vezes até o uso de palavras, né? Como a gente gosta muito de etimologia, né? Ainda outro dia a gente estava conversando com um amigo, daí eu falei assim, eu estava querendo me livrar de tal coisa, né? Aí ele falou, nossa, mas se livrar? Ele falou,
para me ver livre daquilo, né? Aí ele falou assim, pô, você tá andando muito com o Hélio, hein? Eu não lembro com quem que foi que eu comentei. Ele falou assim, eu falei, porque você se desfazer, eu falei, não, eu quero me livrar, quero viver livre disso, né? E então, até nessa questão, e eu falei isso bom, aí eu já tenho vários parênteses aqui, né? Quando você falou de música, de livros e discos, eu falei, sua casa é totalmente Zé Rodrigues, né? Tem uma casinha branca, de varanda, é um lugar do mato verde para plantar e para colher, ter uma casa para meus discos, meus livros, teus... Eu falei, nossa, o Zé Rodrigues conheceu a casa do Hélio, né? Ele enxergou O Hélio escutou o Zé Rodrigues. Ele falou, esse eu vou em busca disso, né? Qual era outro parênteses? Eu falei, ainda bem que você traduziu o Freddie Mercury, não traduziu o Come Together, né? Porque a hora que você pega a letra do Come Together, você fala, o que os caras tinham consumido aqui, né? Nessa música. O Come Together, ele fala do político Timothy Leary, que era candidato, se não me engano, ao governo da Califórnia e perdeu para o Ronald Reagan. Tá. E aí o Timothy Leary era um cara, assim, pra época, né? Era o cara da época de despojado, e ele chamou os Beatles para fazer o refrão de um chamamento para um comício dele. O Come Together, vem junto. E aí ele usou, mas o John Lennon seguiu desenvolvendo a letra, e a letra fala do cara. E tanto que, pelas informações que eu tenho, né? Ele dava aula, se eu não me engano, em Harvard, e ele fazia experiências com LSD. LSD é o ácido lisérgico, né? Então, ele usou LSD numa turma inteira. Ele botou todo mundo alucinando, uma turma de alunos. Ele alucinou uma classe, aí a universidade demitiu ele. Então, no meio do Come Together, ele fala, he got early warning, que é o aviso prévio. E aí vai dizendo um monte de coisa do cara. Interessante, porque bem legal. A gente lê da impressão de um monte de frase aleatória, solta, né? Não, tá descrevendo do Djavan lá, açaí, guardião, um de besouro, você fala, não... O cara fez uma colcha de retalhos de frases. Vespa fazendo mel do 14, né? Do 14 dias também. Mas por que a gente já nem precisa combinar assunto, já tá. Porque eu acho que eu tenho falado, a gente teve um encontro outro dia da primeira turma de apreciação musical, né? E logo no primeiro encontro, eu fiz algumas pontuações a respeito de algumas músicas, né? E era curioso porque as pessoas falam, nossa, eu não tinha observado isso. Nossa, eu não tinha... Quer dizer, se a gente pegar todos esses filósofos, todos esses matemáticos do passado, quer dizer, quem foram os professores deles? Foi a observação, né? Foi a contemplação. Quer dizer, como é que ele imaginou os astros, como é que viu a força da gravidade, como é que viu se a Terra era redonda ou plana, que hoje em dia todo mundo já sabe que é plana, né? Exato. Dizem que é em forma de rosquinha. Né? Parece que essa é a última moda. É a última moda essa? Quer dizer, então, a gente perdeu, a gente tem essa dependência da tecnologia, né? Você quer aprender, você vai no Google, você não quer observar, você não quer contemplar e aprender por você. Né? Você está sempre na dependência de alguém, quer dizer, mesmo na música, nas artes, né? O Aldo Reynoso, que é um amigo, que ele fala que ele vai em museu, ele fica na frente de um quadro por 15, 20 minutos e precisar por mais tempo, para ele absorver uma... Quer dizer, e hoje em dia a gente quer tudo assim, em 20 segundos, se possível, né? Porque a gente não tem tempo mais de contemplar nada, né? Aí a gente encontra um senhorzinho, eu estava na estação da Paulista outro dia, e tinha um senhorzinho, de modo carinhoso de falar, porque ele foi extremamente carinhoso comigo, ele passou por mim caminhando, aí eu falei, boa tarde, ele, boa tarde, e tal, daí ele continuou caminhando rápido assim, e daí ele parou e voltou. Ele falou, nossa filho, eu valorizo muito esse boa tarde que você falou, porque as pessoas andam, elas trombam com a gente, e não... Falou, e você me falou boa tarde, poxa, que legal, tal. Aí eu andei um trechinho com ele, aí ele falou assim, nossa, eu vou andar porque daqui a pouquinho vai esfriar bastante. Eu falei, mas como é que o senhor... Ele falou, olha a cor do céu, o céu está assim, 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 e ele já falou como ia estar a temperatura.
Quer dizer, uma pessoa que observa a cor do céu e através daquela cor do céu, ele, puxa vida, como tudo isso está morrendo realmente no ser humano, né? Essa contemplação do todo mesmo. Né? Aí tem uma coisa interessante aí, né, que você falou, que assim, e eu acho que é muito bacana, por isso que eu acho que eu gosto muito do trabalho seu aqui. Você sabe explorar muito bem, né, as temáticas, né? Você sabe invadir aí esses campos pela observação que você traz traz perguntas, né? Acho que na minha interpretação do que é pedagogia, a pedagogia deve ser fundada na pergunta. Ela tem um chão anterior só, que é, para que eu possa fazer uma pergunta, eu tenho que ter criado um ambiente propício a pessoa se sentir à vontade para fazer essa pergunta. Porque nada pior do que você estar, por exemplo, de novo, voltando a uma sala de aula na qual você se sente tenso. Eu vou falar aqui, porque é público, né? Mas a escola, a nossa grande escola aqui, a Exalc, há muitos professores que criam um clima de guerra dentro da sala de aula, em que o aluno ele é completamente posto em pânico, então ele cala. Há professores que expõem o aluno, faz o aluno levantar. Quem reprovou comigo? Fica em pé no primeiro dia de aula. Nossa. Quando você faz isso, você destrói completamente a condição do aluno estar estar lá, presente, né? Estou falando isso porque eu acho que é super importante a gente abordar isso, porque por trás dessa ideia que a Exalc tem de tradição, né? Há muita violência, né? A gente tem lá o grupo de trabalho em direitos humanos e é um grupo que está levantando lutas lá contra o assédio, lutas contra todo tipo de violência que é interna ao campus. E a gente percebe... depois de toda aquela exposição que a Exalc teve, né? Daquela lista lá. E assim, eu convivi com gente que assim, até é interessante isso. Convivi com gente que, assim, aquela lista rola há séculos ali, né? É a tradição. E gente que na década de 90, fim da década de 80, fez a lista. E eu conheci uma pessoa que, assim, ela estava no topo da lista e era, né, bem vista. Então, para ela, era o máximo a lista. Tinha um status, né? Exato. As pessoas não enxergam como aquilo diminui as pessoas. E é a tradição. Então, eu volto no começo do que você falou. Criar é desobedecer. Então, nesse caso, para que a gente possa, e essa é a luta do grupo de trabalhos em direitos humanos lá da Exalc, essa luta por desobedecer a tradição. Se a tradição é sexista, nós temos que desobedecê-la. Tem que desobedecer. Se a tradição coloca a mulher numa situação inferior à do homem, o negro a uma situação inferior à do branco, o não heterossexual inferior ao heterossexual, a gente tem que lutar e desobedecer essas regras, claramente, de subversão declarada, minha postura, porque é por essa subversão que nós vamos possibilitar a emancipação das pessoas, dos grupos sociais, etc. Então, voltando ao que você falou, eu vou voltar à cena do Queen, né? Vai dar tempo? Que horas são? Falta um minuto para o bloco musical. Então eu só comento do Queen. A filmadora. Eu comento do Queen e, se puder, eu até peço música no ar. Né? Vai lá. A gente consegue. Um minuto. Eu tocava Bohemian Rhapsody, né? Nossa! Que é grande, mas é a única daí, né? Fala pra Ju. A cena do filme em que eles estão apresentando o Bohemian Rhapsody para o produtor que já tinha feito Dark Side of the Moon e outros grandes. E ele fala, vocês são loucos, porque isso não é rock, isso mistura muita coisa e tal. E eles levantam o ensaio e falam assim, você vai ser conhecido como o cara que perdeu o Queen. Porque eles criaram e acreditavam no que criaram. Eles desobedeceram, porque ela rompe com um monte de coisa da época, né? Sim.
Então vamos suspender aqui e a gente continua, porque daí tem um monte de coisinha que eu fui anotando aqui, muito pertinente do que você falou. Próximo bloco é seu inteiro. Então nós vamos para o nosso primeiro bloco musical e a gente já volta já. Olha, faltavam 4 segundos.